Candidato, tem um vídeo que viralizou em 2021, acho que foi gravado em 20, que o senhor aparece sorrindo ali, falando para um grupo de apoiadores, de amigos, dizendo que vocês queriam entrar num bar, num estabelecimento, se vocês não entrassem nesse estabelecimento, vocês iam estuprar uma moça ali, uma colega de vocês. Queria perguntar para o senhor, eu vi esse vídeo, a gente viu várias vezes, eu pensando em trazer essa pergunta aqui, o senhor acha que dá para brincar? Dá uma pausa. A expressão facial é formidável. Né? Ela fala assim com raiva. Ela bota assim, questão de que ela viu várias vezes. Não, que eu fico imaginando. Raiva. Eu fico imaginando voltando assim. Isso não é possível. Ele falou isso mesmo, eu duvido. Bota de novo pra ver se ele falou isso mesmo. Será que elas viram o vídeo da Bárbara Tonelli cantando o jingle do Renan? Não, óbvio. Esse vídeo elas não viram, né? Não é tão interessante para ver quanto... Que foi gravado anteontem, inclusive. Não. Vamos lá. O estupro? Não. O senhor... Não. Primeiro que esse vídeo não é de 2020. Esse vídeo é de 2017. Que viralizou em 21, né? Então, não é que viralizou uma pessoa... É o seguinte, a gente tava numa festa e a gente tava simulando que eu era um rei, era uma brincadeira, que ela estava participando. Mas então o senhor acha que dá pra brincar com o estupro? Foi o que eu perguntei. Não, Sadia, você tem que deixar eu terminar. Você pediu um contexto, então deixa eu te dar o contexto. Você ficar assim, adianta aí, já. Vou contar a história e depois você pode me retrucar numa boa. Essa história foi uma piada que eu fiz num contexto. Você acha que ele foi educado demais? Educadíssimo. Eu acho que... acho que foi educação na medida certa. Não, foi educação na medida certa. Foi passivo-agressivo. Não foi passivo-agressivo. Eu acho que foi passivo-agressivo. Só foi educado. Ele foi correto. Não foi passivo-agressivo. Passivo-agressivo é o Nicolas, por exemplo. Passivo-agressivo jornalista não deixou falar também, né? Aí é complicado. Isso é passivo-agressivo. Aqui você deixaria. Foi tipo, não, mas você me permita concluir. Se fosse o Lula, seria a cara do Nicolas. Se fosse o Lula, não teria perguntado isso. Porque o Lula falou tal coisa. Mas aí as pessoas gostam também, né? Mostrou a hipocrisia. Mostrou a hipocrisia da esquerda. Mas o Renan, pra mim, foi na medida certa. Eu também achei. Que conseguiu falar, querida, preciso terminar. Ao mesmo tempo que ele não precisou falar o querida, preciso terminar. Né? Não foi nem Orlando Lima, nem foi... Quem diria que o Renan acertou mais um? Quem diria? Que absurdo. Nossa! Pode continuar. Com ela presente, com amigos presentes, devia ter umas 20, 30 pessoas, e que a gente ficava imitando. Foi uma piada muito ruim em um ambiente privado que alguém filmou. E aí, tirando de contexto, parece que eu tô fazendo aquele comentário ou como uma piada, ou como um statement, ou como uma declaração. Não, era uma piada muito ruim que eu me arrependo. Isso eu me arrependo. Aquilo lá daquele podcast eu não me arrependo porque é um comentário dentro de um contexto que a gente tava falando dessa relação homem-mulher. Agora, daquilo ali eu me arrependo. Eu me arrependo muito. Não pode. Eu não gosto muito dele falar que se arrepende da piada. Você acha que ele deveria falar isso? O Merreiro... Porque se não teve vítima... Por que ele se arrepende? Calma. Ele se arrepende do dano que aquilo gerou pra... Eu também concordo com o Merreira. Não acho que ele deveria ficar dizendo, eu me arrependo. Foi uma brincadeira. Mas foi uma piada que ele vai colocar na conta de piadas de mau gosto, pra também não estressar. Sim. Ficar no lamaçal de limite sobre piadas ruins. Tipo assim, você quer que eu peça desculpa? Não, mas ele pode dizer, tipo, então... Eu sei, mas as pessoas veem cortes. Não, realmente não é bom, candidato. Inclusive porque ele não é humorista. Isso. Outra coisa, ele é candidato a presidente da República. Ele tem que tirar isso aí e seguir. De verdade, eu não pensaria em momento nenhum que essa piada seja motivo de... eu tenho certeza que o Renan se arrepende exatamente pelo... Sim, pela chatice que está acontecendo. E isso acaba por expor a Bárbara Tonelli. Claro, prejudica a Bárbara, sim. Toda vez que esse assunto vem à tona, é o Renan que tem que ir lá... Cara, ele tem que pedir desculpa pra Bárbara pelo dano. E a Bárbara diz, não, tanto que tá gravando o jingle dele, né? Tá dançando o jingle dele. Mas a questão toda eu acho que ele tem que falar assim, que se arrepende. Mulher é complicado nesse sentido, cara. Como é? Você acha mulher complicada? Por que você acha mulher complicada? Não é igual homem? Não, eu acho que homem é mais complicado ainda. Próximo. Deixa ele... Cadê? Pela minha amiga Bárbara, que ela todas as vezes é usada como um porrete pra ficar dando porrada em mim, é minha amiga, me defendeu todas as vezes. Esse tema foi alvo de ações de denúncias, tá? Da Maris Alves, do Nicolas Ferreira, que falava que eu tava incitando estupro. Todas as vezes essa minha amiga Bárbara teve que ir lá me defender, me defendeu todas as vezes muito bem. E a defesa que ela fez, toda vez, ninguém se preocupa se estão enchendo o saco dela, se estão expondo ela. Mas vocês que expuseram ela, candidato. Não, eu não expusei, não. Eu não expusei. Não, eu não gravei esse vídeo. Vocês... Eu não gravei esse vídeo. Alguém gravou. Mas fato de falar. Mas só uma coisa. Fato de falar. Só o fato de falar. Eu me arrependo da piada.
Candidato, quero falar de desestabilização, que é um... Já coloquei, já. A Sadia queria engatar uma, mas não chegou. Ela queria dar uma porrada aí, dizendo que você que expôs, tá na tua conta. Mas, obviamente, não foi, né? Não foi na conta do... Não é na conta do Renan essa, é de quem expôs. É de quem gravou. Imagine que nós façamos aqui uma piada com a Ocluda, né? Eu não faria. Eu também nunca faria uma piada com a Ocluda, obviamente. Mas vamos suponhamos que aqui no ambiente privado fizemos uma brincadeira com a Ocluda, por acaso. Tem uma câmera gravando e futuramente o Aloysio sai do MBL, pega essa gravação e expõe. Quem foi o responsável pelo dano? O dano foi feito pelo Aloysio. Não é a nossa piada o problema. Né? O problema é a exposição. É a exposição dessa piada, como se fosse ali uma espécie de agressão. Sendo que uma piada, todos estão rindo juntos. Né? E aí, acho que o Renan conseguiu mostrar muito bem isso. Bom, tem mais trechos interessantes pra falarmos? Acho que o Renan continua. Mas esse aí, continua esse aí. Tem muita coisa dessa entrevista. Um ponto que o senhor bate bastante na sua proposta de governo. O seu plano, me corrija se eu estiver errada, promete transformar 12 mil favelas no Brasil em bairros. Em 10 anos. Aqui é outro assunto, só que elas ainda continuam naquela de ficar meio que... mas deixa eu ver, eu não vi. Vale a pena, se for a parte que eu vi. Bora. Territórios onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, isso segundo o censo de 2022. Pode ser até que seja número maior, né? Como é que o senhor vai fazer isso? Porque para fazer uma política de desfavelização, o senhor vai ter que tirar as pessoas dessas casas para poder colocar saneamento, para poder arrumar moradia. Elas voltam de fato para casa? Onde é que o senhor vai colocar essas pessoas enquanto o senhor está desfavelizando as comunidades no país? Vamos lá, primeira coisa, o que é uma política de desfavelização? Primeiro é atestar que viver numa favela é indigno, que uma pessoa que vive hoje numa favela, ela não é titular de direitos, que ela tem taxa de tuberculose maior, taxa de gravidez na adolescência maior, presença endêmica do crime organizado. A anomalia urbanística chamada favela precisa ser confrontada, enfrentada e resolvida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, países sérios não têm favelas. Países sérios enfrentam o problema da favela. Eu posso pegar da China a Singapura, eu posso levantar da Colômbia à Argentina, experiências de países que estavam no terceiro mundo. Tô falando, inclusive a Índia tem fortes políticas de desfavelização acontecendo agora. Todos eles tentando resolver. Culturalmente o Brasil adotou outro caminho, que é de aceitar a favela como um elemento da própria personalidade. A favela faz parte da nossa cultura. Eu não acho que isso deva ser aceitado. É um enfrentamento que é urbanístico, estrutural e cultural também. Então, retirar o crime organizado. 2, avaliar qual a natureza daquela favela e daquelas pequenas propriedades informais por enquanto. No livro amarelo, a gente fala de 4 modelos. Lugares que têm interesse econômico. Vou dar um exemplo. Um Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, mas que são aclives. Lugares que têm interesse econômico e são planos, a maré. Aí lugares sem interesse econômico e que são, vamos dizer, com aclives ou acidentados. E sem interesse econômico e planos, ou seja, uma planície. Cada um terá uma política diferente de desfavelização. O que tem interesse econômico, a pessoa que mora lá vai ser tirada de lá para que possa se construir empreendimentos, não, é isso? Muito pelo contrário. Você pode fazer um aproveitamento adjacente com levar empresas para a região, levar empregos para a região, só que você vai fazer um leilão reverso, você tem mais possibilidades no leilão reverso de você atrair investimento privado. Agora, se é uma área de pouco interesse econômico, o investimento será majoritariamente público. A questão do interesse econômico é para você poder vincular a participação econômica nisso. Então, por exemplo, uma região distante, de baixo interesse econômico, mais plana, qual é a principal questão dela? Em muitos lugares, essas casas já são de alvenaria, você tem que fazer, como aconteceu na Argentina, uma adequação da construção à legislação nossa. A conferir essa pessoa o título de propriedade. Qual o principal problema dela? É o problema de você conectar ela em termos urbanos. Você tem vias de acesso. Então, boa parte da desfavelização vai ser transformar aquilo num bairro, arborizar, levar equipamento urbano e conectar. Calma, mano, vocês são muito apressados. Essa parte é boa. Calma. A gente falou pra deixar. O pessoal já viu. Tá, de maneira mais eficiente, essas pessoas com metrô ou com vias de acesso melhores. Mas se valorizar, vai ter remoção? Oi? Isso que eu quero saber, a gente quer entender como é que vai ser. Como é que eu vou remover uma pessoa? Mas como a gente quer entender como, no detalhe? Isso não consta no programa, isso seria de uma desigualdade gigante. Então o que o senhor vai fazer exatamente? A pessoa vai ser dona do título de propriedade dela. Mas eu não entendi. Um título de propriedade de uma casa que vai ser reformada num bairro que vai ser digno, Sadia. Por que eu ia remover? Eu não entendi a pergunta. Por que eu ia remover essa pessoa? Não, a gente está perguntando se isso não é remoção com outro nome. Porque o senhor faz um longuíssimo capítulo no programa de governo falando sobre isso. Acho que esse é o maior problema social do Brasil. Então, a gente quer os detalhes. Acho que é justo para quem está assistindo saber o que o candidato ia dizer sobre isso. O diagnóstico central disso. A favela é um problema transversal. Ela congrega inúmeros outros problemas dentro dela. Problemas de saneamento, de acesso à água, problemas que vão de tuberculose a pior desempenho escolar. Resolver a favela é você resolver múltiplos problemas ao mesmo tempo, dentro de uma chaga que é urbana.
né, chaga que atende a paisagem urbana. Resolver ela é você atacar muitos problemas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos um capítulo enorme dedicado a isso, que envolve desde a autoestima da pessoa que mora lá, a ideia própria de uma cidade séria no século XXI. Tem um trecho, eu queria que o senhor explicasse, que o senhor fala de de demolição em 48 horas. Sim, mas isso é muito claro. Isso não é, se você monta uma favela agora, você faz uma invasão, nós não vamos permitir que a invasão se erga. Movimentos de moradia, movimentos de especulação imobiliária, mas como grilagem. Se em 48 horas você vai construir uma casa, né? Uma pessoa vai tentar montar um barraco, você vai ter que apenas cumprir a lei, que é impedir aquele barraco de ser montado. Senão você não tem direito de propriedade no Brasil, você é um país sério. País sério, existe propriedade pública e privada e é respeitada. Senão não tem regra. Mas isso é uma regra básica. Nós vamos ter que utilizar, inclusive, satélites, georreferenciamento para evitar novas invasões. Existe uma indústria da grilagem que acontece no ambiente urbano e que também acontece no ambiente rural. A mesma lógica para evitar, por exemplo, ocupações de grileiros de áreas de proteção ou áreas de manancial. Em São Paulo, as áreas de manancial foram inteiras invadidas. Foram invadidas para a construção de favelas e depois o PCC ocupou. Isso quando não é o próprio PCC que organiza as invasões. Então, sim, isso precisa ser feito. Eu não vou permitir o surgimento de nenhuma outra favela. É isso que o presidente Sérgio tem que fazer. Isso é lei e ordem. Agora, quem mora na favela, aqueles 16 milhões de inscritos... É isso, que a gente está perguntando sobre esses 16 milhões terão direito a título de propriedade e viverão em bairros que não terão mais o crime organizado, que serão devidamente urbanizados. E se eles estão para dar mais exemplos, uma pessoa está numa encosta, igual aconteceu em Juiz de Fora agora. Não dá para morar numa encosta. Vai ter que tirar as pessoas dali e vai ter que fazer um prédio para essas pessoas morarem. Se não há interesse econômico em participar dessa atividade, o poder público vai ter que fazer a construção de prédios. Para isso eu preciso liberar espaço fiscal, por isso eu preciso fazer as reformas. Isso é uma política de Estado para o Brasil se comprometer, igual o Singapura se comprometeu, ou igual a China conseguiu evitar, de se tornar um lugar favelizado e dar dignidade para as pessoas. Resolver favela é um tema central para o Brasil se tornar um país sério. Como é que você vai proteger o morador? Uma pausa aí para eu comentar, né? Assim, o pressuposto da pergunta da Sadinha é um pressuposto engraçado, porque ela acha que necessariamente para você transformar a favela você precisa tirar as pessoas enquanto você está fazendo o trabalho de transformar. Mas não é assim que funciona em reforma de nada. Na realidade, o poder público reforma bairros que não são favelizados. Ele coloca recapeamento de asfalto, ele coloca um aparato social que não tem lá, ele coloca uma escola que não tem lá. Se tem insegurança, ele resolve colocando mais policiamento. Isso você faz num bairro que não é favela. Você pode fazer todas essas coisas numa favela. A favela não é um lugar mágico, é a mesma coisa. A diferença é, quando você está falando de um imóvel que está numa encosta, aí sim você tem que tirar. Ricardo, eles já fizeram isso. Isso é fácil de entender. Isso aí Eles já fizeram isso em alguns... Claro, nunca foi numa larga escala, mas isso já foi feito desfavelizar um lugar e entregar. O grande problema é que depois favelizaram de novo porque não tem várias medidas que deveriam ser tomadas. Mas isso já foi feito, não é uma... Sabe, o não está reinventando a roda nesse sentido. O lance é você fazer isso em larga escala e manter aquele lugar desfavelizado, né? Eu acho que elas estavam ali com a ideia... Foi bobo. Não, de que a gente ia remover as pessoas e criar grandes conjuntos habitacionais fora do morro em escala, assim, mastodôntica, né? Pois é. Não é o caso. Aqui, ó, até falo, a reforma, porque eu tô com o livro amarelo aqui, né, que fala tem todo o plano e tudo mais. Inclusive, não apenas isso, mas tô com 2 autores do livro amarelo do meu lado, né? Pô, deixa eu ler esse pimba aqui. Você vai... Não, por favor. Não, leia. Eu achei interessante também. O Arthur mandou um pimba de R$10 que merece ser lido. Vi a sabatina com a minha avó. Ela virou fã do Renan e falou que vai fazer até campo. Inclusive, contei pra ela da Valete, ela ficou interessada. Qual edição vocês recomendam pra ela que tem 73 anos? E aí, Catolicismo. Catolicismo. Do catolicismo. Boa. Ainda que ela seja evangélica, Nossa, acho que o do dar uma dica para as catolicismo pessoas, porque eu já... Opa. Essa aqui, ó. Se eu puder indicar, toma dele. Vou dar uma dica para as pessoas. Quando vocês forem mostrar esse conteúdo para pessoas mais velhas, mandem entrevistas mesmo e não lives, né? Porque uma vez eu cometi esse erro de ver... Eu vi uma live muito boa do Renan e eu mandei um link para uns tios meus. Falei, cara, olha que demais isso aqui. Eles falaram, olha, eu adorei o conteúdo, eles concordaram com o conteúdo e tal, mas eles falaram, mas é muito agressivo, mas eu não gosto, tipo, o cara mais velho, não gosto de falar mais velho, o cara da terceira idade, ele não gosta desse tipo de coisa. Então ele prefere, só que quando eu mando a entrevista, aí vai. Aí a gerontocracia quer nos matar. O cara compra a Faz esse corte aí, manda pra sua avó. Gerontocracia aqui é manda pra sua avó aí que a gente não vai pagar a aposentadoria dela. A avó do cara realmente tá assistindo. Que obviamente os meninos não têm a menor responsabilidade. Eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo. Que obviamente é uma brincadeira, quero pagar a aposentadoria dela por muitos e muitos anos ainda. Pode continuar. Seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que o
vocês vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? Foi uma bela declaração que eu dei no púlpito. Foi transmitido aqui para os brincadeira. Pausa. Esse começo é muito bom. É muito bom. Por favor. Que ele já... De forma imparcial, bato palmas aqui. É, totalmente imparcial. Imparcial. Mas pior que é imparcial mesmo, né? A gente já falou aqui em live, que a gente, em live, às vezes a gente se esforça pra não parecer tão pagar palma, a gente fica se segurando. Não é que a gente fica forçando pra falar bem do Renan. No almoço agora... A gente fica feio. Nós não estávamos assistindo no almoço, né? Porque ainda não tinha começado. Então falamos bem assim, cara, quando sair daqui, a gente vai voltar pra lá escutando no carro. A gente tá ansioso pra assistir. Então temos que fingir que tem alguma imparcialidade aí. Né? Olha, interessante essa colocação. É uma resposta interessante do candidato Renan Santos. Pode, por favor, dar play. Contextualizar a declaração pra responder você de maneira muito precisa. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu estou demonstrando num discurso político? Que se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante. Já São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro ainda em São Paulo. É o assalto à mão armada. O assalto à mão armada, hoje um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, ele tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros. Que é, se alguém está assaltando você à mão armada, ele poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu tô avisando é, o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é, o bandido ser tratado como bandido, e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Aqui é um recado político importante de uma intenção de um próximo presidente de enfrentar de maneira muito dura o crime. Mas não tem um risco de matar inocentes? Eu tô falando isso porque o senhor tá falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Eu já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. Teve até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então o senhor... Muito bom. Cara, e você viu que esse desgraçado do Renan postou no stories dele o bichinho de... o bichinho de pelúcia tava falando com o link pra comprar. Muito fofo. Muito bom. Cara, mas esse bichinho de pelúcia é muito bom também. Tá? É muito bom, muito bom. Não, olha o que ele vai falar agora. Você viu essa parte, não? Você viu? Taca ali o play. Usa muito isso, né? É uma marca da campanha. O senhor não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não tem. A gente já vive numa sociedade do abuso, primeiro. A gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação de direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros em que você não é assaltado por todos os lados. A gente vive uma sociedade de medo. Portanto, eu quero inverter isso. A minha declaração foi muito clara. Hoje, diante de um cidadão armado, uma pessoa... Acho que nem tem como haver muito engano. Se você é um policial e tá na rua e está diante de um bandido que tá apontando uma arma pra uma pessoa, como agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista, tava no meio da rua, um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara tirou e matou ele pelas costas. O que um policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser apoiado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso ele tem que ser acobertado ou achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa, está permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que eu entendo quando o senhor fala, vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Latus, desculpa interromper, entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo, isso nem existe. Agora, a ideia própria de que o Estado ele vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais, me parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Mas então, deixa eu só ver se eu entendi, tá? O que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas, uma pessoa campanheira, de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não, por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Cada um é construído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação. Mas o título é um resumo fidedigno do que está na matéria. Olha só, prendeu uma touca, fala o bichinho de... Só uma coisa, né? Sobre essa parte de... o título é o resumo fidedigno da matéria. Obviamente, isso só não é verdade. Né? Isso só não é verdade. O gancho, que é o título, ele é feito para atrair para a matéria. Exatamente. Não para resumir a matéria. Fosse feito para resumir a matéria, sequer precisaria ler a matéria. E os títulos seriam chatíssimos. Pois Na verdade, isso é um gancho retórico. É um gancho, exatamente. O que ela faz assim é fingir que ela não sabe qual é a função da retórica na política. Sim, completamente. Tu não sabe o que é um slogan?
Assim, ele poderia ser mais agressivo, porque ele não quis, ele foi elegante. Mas ele poderia ser... A senhora não sabe o que é um slogan? Mas ele fez praticamente isso, ele fez. Ele fez praticamente isso. Ele falou, você tá confundindo um slogan com uma política de Estado. Perfeito. E assim, só esfregar na cara das pessoas que estavam desesperadas, falando, porque na primeira metade o Renan foi mal. Essa foi a primeira metade da entrevista, foi uma das primeiras perguntas da entrevista. Eu achei a resposta, assim, o mais perfeito que poderia ser. Tá vendo, senhor fulano de tal? Não, tem senhor aqui... David Pirajá. Senhor David Pirajá. Vou explanar nomes aqui. Senhor David Pirajá, senhor Renato Batista. Não believers. Não, os caras... Vergonha! Senhor J. Júnior. J. Júnior. Os caras estavam... Ai, meu Deus do céu. Ai, 0-0. Jesus. Pelo amor de Deus. Estamos lutando pela sobrevivência. Sobrevivência do quê, cara? Vocês estão falando do quê? Vai mesmo, o cara foi embora. Volte pra nós, professor. Ele ficou chateado que a gente começou a expor nossos colegas. Exponho todos. Senhor Ricardo Almeida, sabe? Bom, pode dar play. Dá play? Pode dar play. Pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, tá cometendo um assalto... Mas isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, que ele fique preso. Porque hoje a regra é prendeu, soltou. Hoje você prende, vem uma audiência de custódia, solta. Eu aposto dinheiro que aquele cara que matou um menino autista agora com cordão, ele é um reincidente. Porque tem quase aquela proporção Pareto, quase todo mundo que comete crime são as mesmas pessoas, essas pessoas são reincidentes e retornam à rua. Hoje a regra prendeu, soltou. A provocação do prendeu, matou você tem que ter dois caminhos. O prendeu e o matou. Não tem outro caminho. Assim, a Natuza fala assim, mas hoje já é assim, o policial que, o bandido que revida, ele toma bala. Sim, mas é assim no papel. O que a gente vê na prática são policiais, e já falei com vários policiais que falam isso. O cara fala, meu amigo morreu, ou meu amigo foi alvejado, tomou tiro e tal, porque na hora de revidar com o bandido, ele hesitou. E por que ele hesitou? Porque ele sabe que se ele mata um bandido, mesmo o bandido tendo atirado primeiro, mesmo estando em legítima defesa dele próprio, ou legítima defesa de terceiro, ou estrito cumprimento do dever legal, no mínimo, aquele cara vai sair com uma baita dor de cabeça e aquele cara vai ter que pagar o próprio advogado. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é garantir aquilo que está no papel, né? E garantir ao policial, e eu acho isso uma das propostas mais legais do Renan, isso eu acho que era uma oportunidade dele ter falado aí, que seria muito interessante, ele falar a ideia do Estado custear advogado para policial que mata bandido. Sim. É o mínimo que o Estado tem que fazer. Agora tem o texto dela. Agora vamos a gente vai debulhar a senhora Crisca Carvalho. Eu leio então, né? Vamos lá. Que delícia a Sadi e a Natuza comendo o couro do Renan Santos. Há muito tempo eu venho tentando falar sobre isso, mas depois da convenção em que Renan lançou sua candidatura, eu realmente fiquei profundamente perturbada. Caramba. Não duvidamos. E eu falo aqui como mulher, como cidadã, como feminista, exercendo meu direito à liberdade de expressão. Eu acho isso ótimo. Quando as pessoas ficam histéricas, é que a gente sabe que tá indo bem. O Bolsonaro fez muito isso. O discurso apresentado naquele evento me assustou. Quando um candidato coloca a violência como a resposta para os problemas da sociedade, isso merece um debate muito sério. Polícia não tem poder absoluto. Em um Estado democrático de direito, o uso da força está sujeito à lei, ao controle e ao respeito aos direitos fundamentais. Também me chocaram declarações que desqualificaram moradores das favelas, como se eles fossem cidadãos de segunda categoria. Cara, eles são tratados como cidadãos de segunda categoria, infelizmente, né? Aê! Cara, é pra vir mais gente, hein? Bruno! A propaganda no meio da live, ela é necessária. Galera, ela infelizmente é necessária. Não, detalhe que foi eu falar dos meus textos. Exatamente. Vamos lá, Elô. O discurso apresentado naquele evento me assustou. Tá. O uso da força está sujeito à lei, ao controle e ao respeito dos direitos fundamentais. Também me chocaram as declarações que desqualificam moradores da favela como se eles fossem cidadãos de segunda categoria. Não, começa. Continue lendo. Tá uma mágica vai. São brasileiros que trabalham, estudam, criam seus filhos e têm exatamente os mesmos direitos de qualquer pessoa. Ao longo da trajetória pública, Renan também já fez declarações amplamente criticadas por movimentos de mulheres por seu conteúdo machista e falas consideradas ofensivas, apologia ao estupro ou que relativizam a violência contra as mulheres. Isso não pode ser tratado como algo normal. Como mãe solo,
Uma fala me atinge de forma especial. Culpar mulheres pela criminalidade porque criam seus filhos sozinhas. Nossa senhora! Mas posso falar, isso foi uma crítica da Natuza no momento e o Renan respondeu. Eu não vi isso. Isso eu vi. Eu falei que a entrevista não foi agressiva, mas eu acho que eu preciso mudar a minha posição, porque eu não vi toda. Parece que as partes mais agressivas foram mais pro depois. Foi porque ela vira. Mas assim, Isso é bem absurdo, cara. Só uma coisa rápida. Você que a gente tá culpando as mulheres pela violência. Não é que ela diz, mas ela fala assim, olha, se você está... Mas é que eu acho isso bom, porque é uma oportunidade do cara explicar o ponto. Ela disse o quê? Ela disse o seguinte, ela falou, olha, se você está dizendo que as famílias são disfuncionais porque não tem a figura paterna, você não tá colocando na culpa da mãe por não conseguir criar o filho direito e tal, que aquele filho foi pro crime. E ao contrário, ele tá mais colocando na figura do pai. Ao contrário, estou culpando o pai. Mas isso é evidente. Exatamente, mas é ótimo, porque explica. Eu achei bom ela colocar esse ponto, mas pelo visto não foi o suficiente pra senhora Clarice Lispector 2 aí. O que mais me preocupa é perceber que esse tipo de discurso vai sendo naturalizado. Jovens passam a enxergar o ódio, violência e intolerância como se fossem soluções. Cara, violência não é a resposta, violência é a pergunta. E a resposta é sim, né? Não, tô brincando. Onde você viu isso, Meiro, pra você tá repetindo aqui? Eu não lembro, mas é boa, né? Mais gente no Valete Plus, hein? E isso tem consequências reais. Vivemos em um país onde mulheres são vítimas de violência todos os dias. Por isso quem ocupa espaço... aliás, outro assunto que ele tratou bastante, tá? Prepara disso para responder. Por isso quem ocupa espaço na política deveria contribuir para diminuir esse problema, não para alimentar uma cultura que banaliza a violência ou reforça preconceitos. Confesso que saí daquela convenção assustada, não apenas pelo que foi dito, mas pelo fato de que tantas pessoas aplaudiram. Isso me faz pensar no tipo de sociedade que estamos construindo e no quanto ainda precisamos defender a democracia, os direitos humanos e o respeito entre pessoas. Acorda, Orlando Lima. Ai. Muito bom. Democracia! Direitos humanos! Eu amo direitos humanos. Cara, se eu puder dar um nome pro meu filho, vai ser direitos. E o outro, humanos! Vai. Meu filho vai se chamar Democrata Kleber. Caraca! Então, assim... O que assim, me deixa... a palavra não é surpreso, porque eu sei que é assim. Mas um pouco... desalentado. Essas pessoas acreditam ainda nessas merdas que elas falam? Porque assim, isso é tão patético. Tipo, esse é uma coisa, por exemplo, que eu ouço esse discurso, esses slogans, desde sei lá quanto tempo. E as pessoas ficam repetindo esse reme-reme, esse chove não molha. Não, porque a democracia, a violência não é a solução. E novamente cai naquele argumento. Beleza, não é a solução, vocês não gostam do prender matou, isso é uma coisa do Bukele é malvado, a gente vai fazer isso. Ok, vocês vão fazer o quê? E aí, vai fazer o quê? O que é que será colocado pela esquerda brasileira, pelos democratas, por todo mundo para resolver o problema da segurança pública? Ninguém está impedindo. O PT governa pelo 5º mandato. Não. Sabe? Os caras estão no poder. Entendeu? É só fazer alguma coisa. Se vocês querem resolver o problema da violência com ressocialização, direitos humanos... Por que não deu certo até hoje, né? Então resolvam, meu amigo. Pega qualquer coisa e resolva. Se resolver o problema, tá tudo certo. É simples assim. Aí ela fica repetindo esses slogans idiotas. Ninguém mais acredita nisso. Eu estou cansada desse discursinho fajuto, entendeu? Toda hora essa mesma e assim, a experiência recente mostrou que o senso comum, no final das contas, estava certo. Tem uma pessoa que resolveu isso na América Latina. O que ele fez? Prendeu as pessoas. Prendeu as pessoas. Não, quem diria, resistiu, né? Ele matou. E assim, eu fiz faculdade de Direito e tal. E não assim, era sempre esse papo? Cara, era um papo, era como se fosse algo já superado. Superado. Você se formou em Direito também, né? Eu fiz então você sabe que essas discussões de teoria da pena... Sim, e tal, que superou tudo. Não, isso é um pensamento antigo, a gente estuda aqui funciona, como algo inicial, mas não funciona e não é assim. O que funciona é o sistema penal da Noruega, sabe? E até hoje, o PT tá há 20 anos, a gente tá ouvindo esse papo há 20 anos, chegou o ponto de falar, gente, acabou, não deu certo, não rolou.
Não rolou. E no final das contas, e aí tem aquela linha de... Tem um negócio de QI, né? Que você tem o cara do senso comum. Isso, o senso comum. Aí Mata tem, tudo, bandido. Aí não vai no bandido. Aí você tem o cara médio que leu alguma coisa que ele fala, não, isso não é o correto. E você tem o cara que leu e estudou pra caramba, ele volta no... Não, tem que matar os bandidos mesmo. Tem que matar de acordo com a doutrina de Jacobs. De acordo, exato. Melhor. É isso. Eu gosto muito desse assunto da segurança pública, mas isso me irrita, cara. Porque é você lutar contra o óbvio, né? Mas a Cris que estava muito preocupada, mas não fico preocupada. Não, agora... Por favor. Duas coisas, né? Sobre o texto da crítica. Você percebe que... me parece que essas preocupações sobre... Assim, precisamos defender a democracia, né? Enquanto ainda precisamos defender a democracia, os direitos humanos e respeito entre as pessoas. Que barulho é esse? Ah, ok. É meu, eu achei que era ali, é meu. Putz, é isso, não, eu pensei que era aqui. Não. Algum número X me ligando. Por favor, entrem no Valete Plus enquanto a gente está explodindo. Exato. Fala. Quando coloca ali, né, que precisamos defender a democracia, os direitos humanos e o respeito entre as pessoas. Ou seja, a cada 2 anos, mas especificamente a cada 4 anos, porque é o tempo das eleições presidenciais, precisam resgatar a ideia de que a democracia sempre está sendo muito atacada. A democracia, ela está na iminência de ser morta por qualquer pessoa, né? Há tantos inimigos da democracia e tão poucos defensores que eles se tornam, no final de tudo, os verdadeiros guardiães Guardiões. Que eu lembrei de Guardiões da Galáxia. Acredite ou não, foi por causa disso que eu pensei que estava errado. Olha aí. São os verdadeiros guardiões da galáxia. Da Constituição. Da democracia. Esse filme da Marvel talvez seria meio chato, né? Guardiões da democracia. E nós já assistimos isso a cada 4 anos. Então, no final das contas, nós estamos lidando com um tipo de discurso que sempre se coloca numa posição de estamos em um momento tão delicado. Tão delicado, um momento de uma linha tão tênue entre a democracia e a barbárie, que somente nós sabemos o que podemos salvar a democracia. E todo o resto é a barbárie, né? E aí, imagine o que é você transformar um caso desse, que é um caso de falar sobre acabar com o crime organizado, prender os bandidos, acabar finalmente com o estado de exceção em que vivemos. Isso se torna um processo de barbárie, ou seja, admitem tacitamente que a democracia é o estado de exceção na mão dos soberanos, que são os criminosos. A democracia brasileira é basicamente isso.